A paz do Senhor, queridos irmãos. Todos aí prevenidos, preparados aí. Qualquer hora é hora, hein? Jesus Cristo está voltando. E enquanto ele não volta, a gente se prepara, se cuida, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, né? Vamos nos cuidar aí. Tem muitas pessoas amadas nossas que precisam dos nossos cuidados, hein? Estou no trabalho, mas pediram para eu trazer uma palavra, e que palavra que eu vou trazer a não ser o que o Senhor tem falado, né? Ao meu coração, da minha família. É um momento muito especial. Creio que, assim como foi em muitos outros episódios que a gente lê na Bíblia, alguma aflição ou algo toma conta do momento que as pessoas estão vivendo, principalmente no momento onde o coração muitas vezes está longe do Senhor. Algo acontece e isso faz naturalmente atrair o coração das pessoas para perto do Senhor. Isso começar por mim. Um tempo eu e minha esposa a gente vem falando, a gente tem que voltar a fazer o culto em casa, cultinho com os nossos filhos. E aí nada da gente fazer, né? Às vezes a correria do tempo, algo assim, e agora, essa oportunidade que a gente está tendo, segunda e sexta-feira a gente está tendo os cultinhos no ar, né? Então acredito que realmente Deus ele permitiu isso, né? Não para a gente ficar com medo, mas para que a gente possa se posicionar como servos do Senhor, filhos de Deus, amigos de Jesus aqui da terra. A gente possa se posicionar. Você vê tantas pessoas com medo, pessoas desesperadas, né? E a gente sabe que tudo na vida tem um propósito, né? O sol nasce para todos, seja cristão, não cristão, qual religião que for. Não tem o que está acontecendo vai acontecer com todo mundo, o mundo inteiro, inclusive, né? Como eu estou falando, eu creio que é um tempo realmente da gente se posicionar como igreja do Senhor, como servos e servas do Senhor, né? E Deus tem algo muito lindo, tem algo maravilhoso, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, né, as belezas que o Senhor tem para nós, né? E nesse intuito, trazer uma palavra para vocês. Vou passar, na verdade, só o que Deus já tem falado, né? Ao meu coração, da minha família, né? Principalmente nos cultinhos que a gente está tendo, né? E assim, falar um pouco assim sobre o medo, né? A gente vê que o medo tomou conta aí, né? E toma conta ainda, né? A gente sabe que é uma pandemia, uma praga, então é algo que a gente tem receio. Nunca vivemos isso na nossa história, né? Antigamente meus pais nunca passaram por isso, né? Então, creio que esse é o tempo. Gostaria de trazer para vocês uma palavra em Gideão, Juízes 6. Deixa eu achar aqui, Juízes 6. É sobre Gideão, né? O povo de Israel, ele passou por um tempo sofrendo na mão dos midianitas, né? Dominando eles, sendo taxados ou até mesmo roubando, tiranias, muitas coisas aconteceram e o povo estava assustado, estava com medo, né? Então, o início que eu gostaria de trazer para vocês é quando o Senhor apareceu para Gideão, né? E tá aqui no versículo. O anjo do Senhor apareceu e disse:
no versículo 11, Juízes 6:11, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, né, escondido para que os medianitas não o encontrassem. Então a gente vê, trazendo isso para a nossa atualidade, assim, né, o medo de acabar as coisas, o medo de que do amanhã incerto e trazendo um desespero, né? Imagina esse povo que já por 7 anos sofrendo opressão, como não estava o coração, né, do povo de Deus, né? Principalmente do Gideão, tá? Acho que ele estava arrasado já, né? Até que em seguida, né? O Gideão, em versículo 6:13, né? O Senhor, antes, no 12, ele fala: você é corajoso, né? Ele chama Gideão de corajoso, né? E era um homem que estava escondido, né? Escondido, né? Então, e Gideão respondeu assim no versículo 13, né? Ele fez uma comparação com o passado, né? Ele fala aqui, né? Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas, né? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força, livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá, né? E assim, o tempo que Gideão passou assim sofrendo causou uma incredulidade. O mesmo Deus que falou no passado, que fez e aconteceu e a gente está sofrendo, então largou mão de nós, né? Chegou a criar um receio, né? É a falta de ver que Deus sempre esteve com eles, mas eles estavam longe de Deus, né? Eu acredito assim, né? A gente passa por tanta coisa, às vezes a gente pensa que está sozinho, mas na verdade não. Deus, ele tem cuidado da gente, ele tem, sabe, ele tem, ainda que a gente não veja, às vezes a gente pensa assim, foi na força do meu braço, ou foi a minha capacidade, né? Mas Deus, ele tem cuidado da gente, né? Nada tem faltado, né? Muitas vezes Deus nos surpreende até, né? A gente pode ver isso hoje, né? A gente tem essa facilidade de ver, né? É porque realmente o Jesus Cristo, ele nos trouxe a paz, né? Então, mas imagina, né, se o povo não tivesse tivesse longe, né? A mesma coisa assim, eu creio que a pessoa quando para de ficar olhando pro Senhor, nós mesmos, assim, quando às vezes a gente começa a parar de olhar pro Senhor, a gente começa a ver algumas coisas acontecendo e a gente começa a se entristecer. Naturalmente, foi gerando essa incredulidade na vida de Gideão, né? E em seguida, né, disso, Deus fala que está com ele. E aí vem um complexo de inferioridade da parte dele, falando em Juízes 6, 14 e 15, né? Vamos ver aqui. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas, né? Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Tipo, o cara, ele entendeu ali que é algo muito grande para acontecer, e que ele, na situação que ele estava de incredulidade, creio eu, assim, que ele, e o medo, né? Ele estava então a ponto de não ir fazer, né? Mas aí Deus o encoraja, no 6,16, né? Ele fala aqui: mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Então, será que a gente faria? Se Deus
se aparecesse assim e falasse, olha, eu vou libertar o povo aí do coronavírus. Vai lá que, você vai falar que o povo de Deus não vai pegar essa praga. Será que eu iria, né? Eu fico pensando assim, acho que difícil, né? Muito difícil a gente imaginar, dá medo, né? É algo desconhecido, né? E às vezes a gente pode até querer ir, mas a gente vai acabar fazendo que nem Gideão, assim, porque às vezes a gente pede coisas pra Deus, né? Às vezes pede um sinal, uma palavra, mais fé pra Deus, fala, pô, não tenho fé pra fazer uma coisa dessa. E tem uns ainda que fala assim, pô Deus, se aparecer um profeta do Senhor falando isso assim, eu acho que até vou, né? É até cômico, né? Pra não ser trágico, mas imagina o próprio Deus falando pra gente, assim, né? É questão de coragem, não ter medo, né? Aí o Gideão pegou e aceitou tal, mas ele falou, Deus levantou um altar ali pro anjo do Senhor, né? E aí em Juízes 6:19, assim, ó, ele foi lá, 19, aí fala que Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento. Só que tem uma coisa muito importante aqui, que eles falam assim, ó, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Sabe, muitas vezes a gente lê na Bíblia assim e não acentua algo assim, né? 10 quilos de farinha, de vez em quando eu faço pão, eu uso 3 xícaras de farinha, né? E algumas vezes, algumas ofertas que o povo fez para Deus assim, eram alguns pães, né? Acredito que 10 quilos de farinha é muito pão, hein? Né? Talvez porque ele falou pro anjo ficar lá, né? E ele falou, vou fazer uma quantidade, sei lá, que vai demorar e eu vou voltar, o anjo não vai estar lá e passa de mim esse cálice, né? Sei, pode ser isso. Né? Acredito que tudo tem um propósito, né? Tá escrito aqui por algum motivo, né? E em seguida Deus ordenou que Gideão derrubasse o altar de seu pai, né? O de Baal, né? Que era do pai dele, assim. E aí Gideão teve medo, né? Aí ele decidiu fazer durante a noite, ninguém tá vendo, né? Sabe, ele ouviu a voz do Senhor, né? Ele argumentou com Deus, mas Deus ele encorajou ele. E ele foi e fez. Derrubou o altar de Baal. Teve medo, fez à noite, mas fez, né? E nada aconteceu. Colocaram o nome dele até de Jerubaal, né? Porque, tipo assim, queriam matar ele e tal. E aí o pai do Gideão falou: mas assim, deixa Baal cobrar do Gideão isso daí e tal, né? Só que nada aconteceu, né? Então, em Juízes 6:34, o Espírito do Senhor dominou Gideão, né? O Gideão estava encorajado, né? Ele deixou-se dominar pelo Espírito de Deus. Aí tocou a corneta lá e os povos falaram: nossa, esse é mesmo a voz de quem está sendo guiado por Deus mesmo, dos nossos antepassados. Eu imagino que deve ter sido a cornetada, né? E assim, muitas pessoas voltaram, né? Então que, assim, trazendo para nossa contexto hoje, que a gente possa passar por tudo isso, né, como um aprendizado, entender que é o momento mesmo da gente se posicionar como servos, de como pessoas que têm um chamado, né, e que a nossa voz e as nossas atitudes possa trazer a convicção para as pessoas, para os filhos de Deus, de que é o momento, né, de que algo vai acontecer. E a gente sabe, né? Em plenas escrituras a gente vê o que está acontecendo hoje, realmente é o que
algo vai acontecer. Então que a gente possa ser Gideão já. Tem pessoas na rua, às vezes eu encontro algumas pessoas e o pessoal fala, meu, o que está acontecendo? Com medo. Eu falo, calma, isso já estava escrito na Bíblia. O pessoal fala assim, mas isso já está escrito na Bíblia, então qual que é o próximo passo? Né? E eu falo, olha, muitas vezes isso aconteceu coisas ruins e o que fez foi atrair o coração das pessoas para perto de Deus. Né? Então que a gente possa ser uma voz, sabe? E sem divisão, né? Porque Deus ele ama todos, né? Deus ele escolhe, sabe? Deus, o amor de Deus por todos é incondicional, né? E assim, que a gente possa ser, sabe? Essa corneta que foi tocada, que a gente possa ser Gideão no nosso tempo de hoje, sendo corajoso. Deus ele nos encoraja. O pessoal fala os crentes, né? Mas a gente não tem medo. A gente sabe o que está por vir. A gente tem certeza do que está por vir. Né? É a nossa fé, é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas a gente tem certeza e sabe o que vai acontecer. E as coisas estão acontecendo e o pessoal está perdido, tem gente com medo. E a gente fala, olha, calma, sabe? E a gente possa ser cuidadoso, como o Gideão estava sendo, malhando trigo, né? No lugar onde que não era esperado, onde ninguém entra lá para pegar, para roubar ele, né? Mas que com isso, né, a gente possa levar a palavra do Senhor, trazer o coração, não é nós que vamos trazer, mas que a gente possa ser o meio de atrair o coração das pessoas para perto do Senhor, né? E aqui foram muitas pessoas que se juntaram, 32 mil pessoas, né, para Gideão. E aí Deus falou, mas olha, ainda não é assim, porque para que as pessoas não entendam que foi você, para as pessoas terem certeza que foi eu que estou chamando, né, e reduziu para 300 pessoas, né? E aí mais uma vez o coração de Gideão fica com medo. Deus entende isso, e em Juízes 7:10, versículo 10 e 11, Deus dá uma estratégia para o Gideão perder o medo de uma vez, né? E Deus ele conhece o nosso limite, ele sabe o quanto a gente tem medo, o quanto a gente é incrédulo, né? Mas Deus ele está falando, então que a gente possa entender, que a gente possa se preparar, né? Porque o que está por vir é grandioso, é maravilhoso. Amém? Creio que todos nós, a gente sabe que é maravilhoso, Deus é tremendo, e o que está por vir é só mesmo o cumprimento. É o cumprimento daquilo que a gente tem certeza que vai acontecer. Tá bom? Muitas pessoas, a gente acaba tendo alguns posicionamentos, né? Só que nada possa ser para separar as pessoas, mas que possam unir. A começar por mim. Muitas coisas aí Deus tem falado, Deus tem me mostrado, e eu creio que é um tempo de posicionamento. Amém, irmãos? Fica na paz. Eu oro todos os dias para que nós possamos entender o nosso lugar, possamos entender, ter compaixão, colocarmos no lugar do próximo também, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem aquilo no que acha que é certo, correto, e eu creio que o certo, o correto vem do Senhor. Todas as coisas, tudo acontece na permissão do Senhor, né? Então é um momento realmente da gente se preparar, da gente se separar, santificar, né? Amém? Ficou na paz. Até mais. E mais uma vez, não se esqueçam dos cuidados onde estiverem, tá bom?
antes de chegar em casa. Tem pessoas que precisam às vezes da gente, mas não às vezes do que a gente pode levar lá, que não seja a palavra do Senhor e não seja do coração de Deus, tá bom? Beijão, até mais aí. Espero que vocês tenham gostado.